Ele é Deus de promessas, Ele é caminho no deserto, Ele é luz na escuridão, Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações, Ele é a resposta, Ele é tudo que nós precisamos para vencer. Amém? Pode sentar. Boa noite. Eu tenho falado muito esses dias sobre fé, porque a fé é uma das coisas mais importantes que um ser humano tem. Agora, existem muitos tipos de fé. Existe até mesmo a fé errada. Dizem que o medo é uma fé negativa, é uma fé no mal. Tem pessoas que têm fé naquilo que não deveria. Por exemplo, na Índia, você sabia que para eles tudo é Deus? Elefante é Deus, rato é Deus, tudo é Deus para eles. E a palavra diz que há um só Deus. Não existem muitos, vários deuses como o mundo aí fora tem adorado e servido a vários deuses. O próprio Senhor diz que não podemos servir a dois senhores, porque nós vamos amar um e aborrecer o outro. Então nós somos apenas de um, que é Deus. Nós não podemos ter outro na nossa vida. Jesus, quando o diabo tentou desviar a fé dele, Jesus ele disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Quer dizer, não existe outro. Então nós não podemos nos desviar da fé. O plano do diabo é roubar a nossa fé, é nos desviar da fé. E ele usa muitas maneiras para isso. Se ele não consegue ir de um jeito, ele tenta de outro. Nunca se viu tantos escândalos como nós temos visto nos dias de hoje. E às vezes a pessoa abandona a fé por causa dos escândalos. Abandona a congregação por causa dos escândalos. Deixa a comunhão dela estragar por causa dos escândalos. Ah, porque o pastor, porque a igreja, porque o cantor, porque o irmão. Mas o que Deus tem a ver com isso? Foi Deus que te escandalizou? Foi Deus que errou? Não. Mas a pessoa desconta em Deus. Ela deixa a decepção que ela tem com as pessoas desaguar em Deus, como se Deus fosse mal, como se Deus fosse o culpado dos erros dos homens. Então nós não podemos deixar nada abalar a nossa fé em Deus. Porque uma coisa é certa, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então aí você consegue entender o porquê que o inimigo investe tanto para roubar a nossa fé. Porque ele sabe que uma vez que ele rouba a fé da pessoa, a pessoa vai passar a vida dela aqui na terra de que maneira? Que não agrada a Deus. Aí ela não vai conseguir herdar as promessas de Deus para a vida dela. Ela não vai conseguir tomar posse da bênção. Na verdade, nem entrar no céu ela vai conseguir. Nem ser salva ela vai conseguir. Porque a paz que os incrédulos não herdarão o reino dos céus. O povo de Israel ficou fora da terra prometida quando Deus os libertou lá do cativeiro, porque Deus não se agradou da maioria deles. E eles ficaram prostrados no deserto. E por que Deus não se agradou da maioria deles? Porque eles não ficaram na fé, não agiram a fé. Por não agirem a fé, não ser aquelas pessoas de fé que agrada a Deus, pereceram. Foram vencidos pela idolatria, pela cobiça, pela murmuração. Porque a fé, além de você agradar a Deus, você vence o mundo, você vence o pecado, você vence as tentações. A palavra também diz que a vitória que vence o mundo é o quê? A nossa fé. E há uma maneira de se adquirir fé, porque tem pessoas que elas acham que têm fé, mas não têm. Paulo chega até a dizer de uma fé fingida. Paulo chega ao jovem Timóteo, que estava sendo preparado para fazer a obra de Deus, para ser um pregador do evangelho, um ganhador de almas, e diz para ele: olha, Timóteo, você tem a fé não fingida. A sua fé é a mesma fé
que habitava na sua avó e na sua mãe. Se eu não me engano, a avó dele, o nome dela era Lloyd, e o nome da mãe dele era Eunice, ou vice-versa. Agora eu não estou muito lembrado qual que era, se é essas ordens mesmo, mas acredito que seja isso mesmo. A avó dele, Lloyd, e a mãe Eunice. Tanto a avó quanto a mãe do cidadão também era de fé verdadeira. E Timóteo herdou essa fé da avó e da mãe. Olha a importância dos pais serem de fé verdadeira, fé que agrada a Deus, vida que agrada a Deus. Os filhos vão herdar. Calma aí, meu pai, minha mãe, minha avó foi uma serva de Deus, uma mulher de oração, uma mulher que viveu uma vida piamente, respeitando a palavra, andando na luz, servindo a Deus fielmente, agradando a Deus. E como Deus abençoou a vida dela. Eu não tenho dúvida que ela foi para o céu. E um dia eu quero encontrá-la também. Então eu vou seguir o caminho. Porque eu não quero ir para outro lugar. Eu quero encontrar ela lá no céu. Então Timóteo tinha essa fé. Tem pessoas que dizem que têm fé em Deus, mas não sabem nem como se adquirir fé. Eu sempre conto aqui de um amigo meu que foi na casa de algumas pessoas, fazer uma reunião lá, e ele sentiu no coração de ministrar o curso Fé. Quem já ouviu falar do curso Fé? Quem já fez o curso Fé? São 12 lições que falam sobre a fé. Muito importante esse curso. Todos devem fazer. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já fiz e já ministrei esse curso. Porque quando você ministra, você está fazendo também. Eu aprendo também ensinando. Sabia? Eu aprendo também. E aí, essa senhora, a dona da casa, falou: não, pastor, não precisa não, porque eu já tenho muita fé em Deus. Aí o pastor foi ousado, perguntou para ela o que é fé. E ela não soube explicar. Aí eu lhe pergunto: como uma pessoa que nem sabe o que é fé, tem fé? Como que uma pessoa, ela nem sabe como se adquire fé, ela afirma que tem fé? Pastor, e se adquire fé? Sim. Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Aí a pessoa diz que tem fé, mas ela não faz o que é necessário para ter fé. O que é necessário para ter fé? Ouvir a palavra de Deus. Ela não ouve a palavra de Deus. Ela ouve jornais, ela ouve músicas do mundo, ela ouve tantas coisas, menos o que realmente deveria para se ter fé, a palavra de Deus. Então não tem como uma pessoa dizer que tem fé sem fazer o que é necessário se fazer para ter, que é ouvir a palavra de Deus. Já viu aquele tipo de crente não praticante? Como assim crente não praticante, pastor? É o crente que não vem à igreja. É o crente que não obedece à palavra. É o crente que não cultua ao Senhor, que não se mistura entre os irmãos. É o crente que não é fiel a Deus. É o crente que não ama, é o crente que não faz boas obras. É um crente não praticante. Nunca foi numa igreja, mas ele é simpatizante dos crentes. Ele ouve louvores, ele até canta louvores. Mas ele não ouve a palavra. Ele não ouve. Ele não tem tempo para participar de um culto. Não querendo ser intrusivo, mas falando a verdade, eu sei que tem pessoas que não vão gostar, principalmente gente que nos acompanha na internet, não todos, uma minoria que não vai gostar, mas eu já vi gente dizendo assim: eu sou católico apostólico romano. Nunca foi para a igreja. Se perguntar para a pessoa: o que é isso? Católico apostólico romano. Hã? Como assim? O que é isso? O que é isso? O que significa? Católico apostólico romano. Não vai nem saber explicar.
Quer dizer, a pessoa é o que nem ela sabe o que é. Hã? Você já viu católico que nunca foi na igreja na vida? Quem já viu? Quem já foi católico assim? Nunca pisou o pé. Nunca participou de uma missa. Mas é? Se o IBGE bater na porta e perguntar, qual a sua religião? Católico. Mas você já foi na igreja alguma vez? Não. Só na missa do sétimo dia. Quando alguém morre, tem a missa do sétimo dia, a pessoa aparece lá. E olhe lá, hein? Ou se alguém casar, aí vai sendo o casamento lá na igreja católica, aí vai lá no casamento. Mas diz que tem fé em Deus, não ouve a palavra. Não pratica a palavra. Que fé é essa? Por isso que muitas pessoas no dia do acerto de contas, vai ficar do lado de fora, não vai entrar. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Porque os tempos que nós estamos vivendo são os tempos que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 3. Vamos aqui, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos lá. Desculpa, é a segunda carta. Eu confundi. É Timóteo mesmo, capítulo 3 também, mas é a segunda carta. Tem a primeira carta e tem a segunda carta. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Eles não amam a Deus, eles amam a si mesmos. Eles não servem a Deus, eles servem a si mesmos. Eles não adoram a Deus, eles adoram a si mesmos. Tudo é pensando em si, no eu, no ego. É para o seu próprio benefício. Não é para ele, não é por ele, não é para a glória dele. É por si, para si e para a própria glória. Coitado, perdido. Porque a salvação, ela não vem de eu fazer boas obras. Eu não vou ser salvo porque eu sou pastor. Ah, eu sou bonzinho. Já viu gente que diz assim, eu vou para o céu porque eu sou bonzinho. Eu não faço mal para ninguém. Ninguém vai para o céu porque é bonzinho, porque não existe ninguém que é bonzinho, por mais que faça o bem para quem quer que seja. Todo homem necessita de Jesus, de arrependimento, de conversão. A fé é um dom de Deus. A salvação não vem pelas obras, é pela graça. E diz lá em Efésios 4, que não é pelas obras para que ninguém se glorie. Não, eu fiz por merecer. Não fiz nada por merecer. Eu não mereço. É por causa dele. É por causa do sacrifício dele. Então, homens amantes de si mesmos, que acham que são alguma coisa, só porque faz caridade, porque se acha justo. Não existe um justo sequer. Paulo diz que todos pecaram. Então a pessoa deixa de se apoiar em Jesus, no sacrifício de Jesus, na esperança do sacrifício dele, para se apoiar num falso sentimento de que ele é bonzinho. Nem Jesus aceitou esse título de bom. Quando o jovem rico chega em Jesus e disse, bom mestre, lembra? Que farei para herdar a vida eterna? Jesus deu uma chamada nele, por que me chamas de bom? Não há ninguém que seja bom senão Deus. Por que Jesus não aceitou ser chamado de bom? Porque ele estava aqui como homem. É como se ele dissesse, não existe nenhum homem bom. Bom é Deus. Não se engane, irmão. Não se deixe levar, não, pelo que seus olhos vê. Nossa, ele é tão bom, né? Bom é Deus.
Deus é bom. As justiças do homem, Paulo diz que são diante do Senhor como trapos de imundícia. Para você entender o quão necessitado nós somos de Deus, o quão dependente nós somos de Deus, o como nós precisamos colocar a fé nele. Mas aqui está dizendo que sobrevirão tempos trabalhosos. E pelo que eu vejo, parece que nós estamos vivendo esses tempos. Tempos em que alguns estão abandonando a fé, como se você lê no capítulo 4 de 1 Timóteo, vai falar que alguns irão apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Esses dias eu vi um suposto pastor, foi até um irmão da igreja que me mandou o vídeo, falou: ó, pastor, que absurdo. Um suposto pastor, em um lugar onde vai ter o carnaval, e a repórter entrevistando ele: pastor, crente pode pular carnaval, não pode, pastor? E o pastor: lógico que pode. E tem o nome da igreja no fundo ainda. Eu falei: que vergonha. Uma igreja muito conhecida. Eu falei: que vergonha. Fiquei pensando. Se eu sou um líder dessa igreja aí, na hora é disciplina. O que é? Quem foi que falou isso para você que pode? Onde está escrito? Carnaval não é lugar de crente estar, pessoal. Na verdade, não é lugar de ninguém, de gente decente estar. Gente decente não vai em carnaval. Minha irmã falou para mim, as obreiras falou para mim: pastor, lá no meu bairro vai descer o bloco, não sei que dia vai descer o bloco das prostitutas. Ah, que coisa linda, né? Olha o nome do bloco. É isso que tem lá. Já ouviu falar dos filhos do carnaval? Quem já ouviu falar? O que são os filhos do carnaval? Essas mocinhas novas, sem juízo, vai para o carnaval para ficar bagunçando, aí fica com um, com outro, com outro, com outro, fica buchuda, depois não sabe nem quem é o pai. Gravidez indesejada, não tem condições de criar filho, nem psicologicamente, nem financeiramente, vai deixar para os avós criar, se não tiver avós, vai dar para os outros, ou vai criar de qualquer maneira. Amanhã, essa criança cresce, se torna uma criança revoltada, um adolescente revoltado, depois um jovem revoltado e um adulto que vai dar trabalho para a sociedade. É isso que o carnaval produz. AIDS. Sabia? Eu não sei agora, mas antigamente eles, nessa época, até fazia propaganda. Vai pular carnaval? Previna-se. Use preservativo. Por quê? Porque sabe que é lá que as pessoas se contaminam. E estava dando, sabe o quê? Prejuízo para o governo. Eles começam a tentar remendar a coisa para ver se traz benefício, lucro. Porque eles só pensam nisso daqui, ó, dinheiro, retorno. Quer saber das famílias que serão destruídas, jovens que serão destruídos pelos vícios que tem lá. Aí tem um pastor, espírito enganador, dizendo que o crente pode pular carnaval. Pode nada. Fala igual um pastor amigo falou, que lá onde ele está no Pernambuco, o carnaval é mais pesado lá, né? Aí ele falou assim: pessoal, estou orando a Deus para que se alguém da igreja que for pular carnaval, vai manifestar demônio lá em você. O demônio vai manifestar em você. Ele falou que teve gente que fez assim, ó. Por quê? Porque ia, né, pessoal? Eu sei que aqui vocês têm juízo, vocês não vão, não. E vocês têm um pastor que tem juízo também, que nem dessa praga chamada carnaval gosta. É uma praga, é uma maldição isso aí. Eu, quando tinha 10 anos, fui inventar de ir para o carnaval, quase morri, fui atropelado. E desobedeci minha mãe ainda. Porque minha mãe trabalhava à noite, eu pedi para ela, falou não. Aí a mãe de um amigo meu ia. Aí o diabo já agia na mente da criança, né? Porque você acha que o diabo só age na mente de adulto? Age na mente de criança também. Aí meu coleguinha chamou: vamos. Minha mãe vai.
Aí você fala para minha mãe que você foi com a minha mãe. Não vai ter problema. É verdade. Acreditei na mentira do diabo, que não ia ter problema. E teve, quase morri. Aquela euforia. Porque tem uma emissora aí que sabe fazer a propaganda, né, pessoal? Que desperta a curiosidade até nas crianças. Não vou falar o nome da emissora, mas você já sabe qual que é. Eles sabem fazer a propaganda. E bate. Nem assisto essa emissora. Graças a Deus. Para não dizer que não assisto, eu só assisto futebol lá, que eu gosto de futebol. Mas já tem algum tempo que eu não sei quando foi a última vez que eu assisti futebol lá. Tem outras plataformas digitais que agora está transmitindo futebol, que antigamente era só essa emissora que transmitia, né? Mas graças a Deus tem muita coisa que está saindo fora de lá. E aí eu fui. Aquela euforia, carnaval. 10 anos de idade. Fui atravessar a avenida, veio uma moto, passou no sinal vermelho e me atropelou. Fui acordar no hospital. A gente batendo na... Acorda, Fernando. Todo arrebentado. Quebrei o dente. Fiquei todo inchado. Fiquei 3 dias internado. Aí quando eu vi o comercial do carnaval, sabe o que eu falava para minha mãe? Ninguém era convertido nessa época. Mas sabe o que eu dizia para minha mãe? Mãe, carnaval é do diabo, né? Desse jeito, criança. Você já viu aquelas fantasias feias? Os bichos chifrudos. Quem já viu já? Chifrudo, demônio. Teve um carnaval que zombaram até de Jesus, né? O diabo dando uma coça em Jesus. Acho que foi antes da pandemia, não foi? Aí depois veio o castigo aí. Vai mexer onde não é para mexer? Eu vi um cidadão falando, um líder de escola de samba, dizendo que eles fazem rituais para manifestar demônio lá mesmo, nas pessoas que estão dançando e tudo mais. Aí me aparece um suposto pastor dizendo que crente pode pular carnaval. Ah, tá de brincadeira, irmão. Vai lamber sabão. Igual um pastor, eu lembrei agora de um pastor que dizia isso, vai lamber sabão. Vai lavar a boca, os olhos, o coração e tudo mais. E se purificar dessas imundícias. Isso não é lugar para crente, tá? Não. A palavra diz, sai do meio deles e não toqueis nada imundo. Eu até falei para o povo de manhã à tarde, eu vou fazer igual esse pastor amigo. Vou orar a Deus e falar, ó, Deus, se alguém da igreja que for lá no carnaval, faz manifestar o demônio lá. Aí vai ligar desesperado, pastor, vem expulsar o demônio de mim, vou? Não, se vira aí. Você não foi buscar bicho? Você não foi buscar sarna para se coçar? Agora quer me envolver? Tenho nada a ver com isso. Tempos trabalhosos. Está aí, ó. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. O profano é o que não tem respeito com as coisas sagradas. Nem Deus a pessoa respeita. Porque tem gente que às vezes faz tudo errado, mas quando fala Deus, a pessoa paralisa na hora, tem respeito. Mas tem gente que nem com as coisas de Deus tem respeito mais. Não tem respeito com a casa de Deus, com a palavra de Deus. Profano. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres do mundo, do que amigos de Deus. Tendo a aparência de piedade, parece bonzinho. Por isso que eu falei para você, não se deixe levar. Ah, mas o cidadão é tão bonzinho, faz tão bem para os outros. Não se deixa levar não, tem só aparência. Mas negando a eficácia dela. Destes, o que você tem que fazer? Se afastar. Porque se você não se afastar desse tipo de gente, sabe o que elas vão fazer com você? Contaminar você. Fazer a sua cabeça. Levar você para o buraco e você nem vê que está indo para o buraco. Porque a pessoa, ela tem uma capacidade maligna de enfeitiçar, de cegar as pessoas. O diabo tem essa capacidade de levar cada dia a pessoa para o buraco, para o abismo, e a pessoa não enxerga. Gente, quando vai acordar,
já é tarde demais. É igual o rico, da parábola do rico e Lázaro. Quem já leu essa parábola? Quem nunca leu, leia. É uma parábola de estremecer. Está lá em Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante. E pelo que eu entendo ali, aquele rico, ele era da fé. E ele se desviou da fé. Ele abandonou a fé. Por que eu digo isso? Porque ele chama Abraão de pai. E Abraão chama ele de filho. Abraão é pai daqueles que são da fé. E olha onde esse cidadão vai parar. Por quê? Porque abandonou a fé. Aí quando ele desperta, já é tarde demais. O Abraão, nessa parábola, diz: há um abismo entre nós e vós. Os que estão aqui não podem passar para aí, os que estão aí não podem vir para cá. É como se ele dissesse: você teve o seu tempo de escolher, de tomar a sua decisão, escolheu errado. Isso é resultado da sua escolha errada. Não tem mais como reverter. Aí ele entra em desespero. Então faz o seguinte, manda o Lázaro ir lá. Dá testemunho para os meus 5 irmãos. Tenho 5 irmãos. E eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento. Quer dizer, ele despertou para a salvação e despertou para buscar pela salvação da família dele. Tarde demais. Talvez ele achou que era até brincadeira essa conversa de céu, de inferno, de Deus, de diabo. Que isso aí não é, isso é ficção, isso é conversa. Para boi dormir não existe isso aí não. Aí quando foi parar lá no colo lá do capeta, aí que ele viu, não é que o negócio é real? Estou enrolado agora. E agora para sair não dá mais, acabou. Quanta gente incrédula tem, pessoal? Achando que essa conversa de inferno, de Deus, de diabo, não existe isso. Alguns até dizem que o céu e o inferno é na onde? É aqui. Ai, ai, ai. Como diz o ditado aí, né? Sabe nada, inocente. E não sabe mesmo. Então, por isso que nós precisamos de buscar esse conhecimento de Deus. Buscar essa firmeza na fé. Porque os tempos que nós estamos vivendo são tempos trabalhosos. E se você não estiver firmado nessa fé, essas pessoas usadas pelo diabo, elas arrancam você da casa de Deus, da comunhão com Deus, da palavra de Deus, e leva você junto com ela, sabe para onde? Para o inferno. Porque é o que vai dizer aqui, no versículo 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres o quê? Nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que são os desejos desenfreados da carne, que aprendem sempre, e nunca podem chegar o quê? Ao conhecimento da verdade. Porque tem gente que vem à igreja, está ouvindo a pregação da palavra. Está ouvindo, está aqui, que aprendem sempre. Ela aprendeu, Deus falou. Então é assim? Porém, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Eu posso estar aprendendo com Jesus e nunca chegar ao conhecimento da verdade. Olha que coisa séria. E se eu aprendo, você está aqui aprendendo, sim ou não? É muito importante isso daqui. Mas o mais importante que isso é chegar ao conhecimento da verdade. É quando você chega ao conhecimento da verdade que você toma a decisão de mudar, de se converter, de abandonar o erro, o pecado. Enquanto você não chega ao conhecimento da verdade, você aprende, mas nunca muda. Conhece gente assim? Que está na igreja, aprende e nunca muda? Eu conheço muita gente. Não abandona o pecado, não abandona os vícios. Não estou dizendo para julgar não, mas estou pregando a palavra. Eu já passei por uma igreja que tinha um irmão que dava dó. E ele uma vez falou para mim: pastor, não consigo me firmar na verdade. Ele mesmo reconheceu: pastor, eu não consigo me firmar na verdade.
Isso é triste, tem muita gente assim. E sabe qual é o preocupante disso? Que essa característica de uma pessoa que não consegue se firmar na verdade é uma característica maligna. Porque quem nunca se firmou na verdade, sabe quem foi? O diabo. Ele nunca se firmou na verdade, porque ele é mentiroso e pai da mentira e não há verdade nele. Então, se você não estiver firmado nessa fé, infelizmente, essas pessoas, elas irão carregar você com elas. Elas irão arrastar você. Daqui a pouco está lá você pulando no carnaval. Pessoal, tem ambientes que ainda que a pessoa trabalhe neles, ela ora a Deus, Deus, isso aqui não está me agradando. Tira-me daqui, Senhor. Deus, eu não suporto. Eu sou justo, eu sou do Senhor. O Senhor sabe que eu estou aqui, Deus. Não é porque eu quero não, meu coração não está aqui, é porque eu preciso de trabalhar. Porque tem pessoas que infelizmente trabalham no carnaval, né, pessoal? Não trabalha um trabalho ilícito. Estou falando de trabalho policial mesmo. Tem que trabalhar no carnaval. Sim ou não? Mas ele está lá porque ele não quer estar lá. Ele estava fazendo a segurança. Ou outros trabalhos, não sei. A pessoa não quer estar nesse ambiente. Você ora a Deus. E Deus abre uma porta melhor para você, em nome de Jesus. Então essa é a palavra, que você permaneça na fé e Deus vai honrar a sua fé. Amém? Vamos aplaudir a Deus? Amém. Desliga aqui para mim, por favor. Pode deixar que eu desligo, porque não tá só gravando para eu postar depois, não é ao vivo não. Ao vivo é só para vocês, para